Essa apresentação é referente ao exame especial da disciplina EAD 515. Prática de ensino 2, utilização de tecnologias da informação e comunicação na educação matemática. É da Universidade Federal de Ouro Preto, no Centro de Educação Aberta à Distância, e o professor é Jorge Luiz Costa. O aluno é Alexandre Jobs Martins, a matrícula 13-15167. O tutor presencial é Fábio de Mello, do Polo Itapevi. Essa apresentação é sobre a equação polinomial do segundo grau, ou equação quadrática, mais conhecida, popularmente conhecida como fórmula de Bhaskara. Qualquer equação polinomial do segundo grau pode ser resolvida pela fórmula a seguir, que é justamente a fórmula de Bhaskara que nós temos aqui nesse slide. Essa fórmula de Bhaskara ela é representada por x igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a, em que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Num primeiro momento, eu vou descobrir o valor de delta utilizando essa formulinha do delta. Achando o valor de delta, eu vou substituir ali na raiz para que eu possa fazer o segundo passo, fazer a segunda etapa. Essa fórmula é chamada de fórmula de Bhaskara, em homenagem ao matemático Bhaskara Acharya. Ele criou essa fórmula. Ele é considerado o mais importante matemático indiano do século XII. Porém, a importância dele, ele é um dos mais importantes do mundo, né? A importância dele, ele nasceu na Índia, mas até hoje, nós estamos no Brasil até hoje, não só no Brasil como no mundo inteiro. Para você resolver uma equação dessa, você precisa usar essa fórmula que ele criou há tantos séculos atrás. Um exemplo, né? Quando você fala de equação de segundo grau, quando você fala de fórmula de Bhaskara, na escola, muitas vezes o aluno ele acredita que ele nunca vai usar isso, ele não só no caso específico dessa equação, mas o aluno ele acredita que para que eu estou vendo isso, qual é a aplicabilidade, quando que eu vou usar isso, para que eu uso isso. E com exemplos práticos, exemplos simples do cotidiano, como o que nós veremos a seguir, essa equação ela é usada justamente para você chegar ao resultado e chegar muitas vezes a um objetivo que você quer. Nesse caso aqui que nós vamos utilizar, eu preciso descobrir a área, preciso descobrir quantos metros e qual é a área de um terreno, eu vou ter que descobrir quanto que eu vou utilizar de tela. Então, nesse exemplo, suponha que 200 metros lineares de tela tenham sido usados para cercar um terreno retangular. Esse terreno tem 2.100 metros quadrados de área. Primeiramente, eu preciso determinar as dimensões desse terreno. Porém, eu não sei qual é a medida. Porém, eu sei que é um terreno retangular. Eu sei que o terreno retangular ele tem 2 comprimentos iguais e 2 larguras iguais. Então, nós vamos indicar o comprimento como sendo x e, consequentemente, a largura por 100 menos x. E nós vamos usar os metros, porque nós vamos medir um terreno, né? E nós vamos cercar um terreno. Aqui está o exemplo de um retângulo, que é o exemplo desse terreno, né? Nós temos, assim como nós vimos no slide anterior, que o comprimento é x, nós vemos aqui, o lado maior é x, como são lados iguais, nós temos nós temos 2 valores de x. E o lado menor, que é a largura, nós temos 100 menos x, que também são larguras iguais. A área desse terreno é 2.100 metros quadrados. Então, nós temos o seguinte. Montando com aqueles valores essa equação, nós vamos montar essa equação da seguinte forma. Nós vamos pegar o x vezes 100 menos x igual a 2.100. Por quê? Nós estamos falando de cálculo de área, né? Cálculo de área, eu vou fazer lado vezes lado. Se eu fizesse um cálculo de perímetro, eu ia somar os 4 lados. Como é um cálculo de área, eu vou fazer
o cálculo lembrando que o cálculo da área é lado vezes lado ou base vezes altura. Então eu vou fazer uma multiplicação de um lado, no caso, que é x, vezes um outro lado, ou base vezes altura, ou lado vezes lado, né, que é um é x, o outro é 100 menos x. Então eu vou multiplicar, né, que é igual a 2100, que é o total dos metros quadrados que eu tenho aí desse terreno. Né. Aplicando a distributiva, quando eu pego esse x, eu vou ter que distribuir dentro dos valores que eu tenho entre parênteses. Então eu vou distribuir ele. Como é uma multiplicação, que é justamente a regra, né, para eu calcular a área, eu vou fazer 100 x vezes o 100, que dá 100x. E eu vou fazer x vezes x, que dá menos x ao quadrado. Por quê? Sempre um número vezes ele mesmo, ou uma letra vezes ela mesma, vai dar esse número ou essa letra ao quadrado. Ele está se repetindo duas vezes, então ele vai ser elevado ao quadrado. Como eu tenho um x positivo e um x negativo, e é uma multiplicação, numa multiplicação, lembrando que sinais diferentes dá negativo. Tudo isso igual a 2100, que é a metragem total do terreno. Ou ainda, eu posso também, organizando e colocando ele na posição correta para que eu possa aplicar a fórmula de Bhaskara, para que eu possa aplicar a fórmula x ao quadrado menos 100x mais 2100, que é igual a zero. Essa sentença x ao quadrado menos 100x mais 2100 igual a zero é uma equação polinomial do segundo grau na incógnita x. Né? Sempre o primeiro elemento, esse que está com o x ao quadrado, ele vai ser sempre chamado de A. Ele representa a letra A. O segundo elemento que está junto com o x, ele representa o B. E o segundo elemento representa o C. O terceiro elemento representa o C. Mas espera aí, o x ao quadrado está sozinho. Que número que eu vou representar aqui? Quando o x ao quadrado ele está sozinho, significa que do lado dele tem o número 1. É 1x ao quadrado. Então, olhando aqui essa sentença, o x ao quadrado então, é o A, então o A vale 1. O menos 100x é o B, vale menos 100. E o mais 2100 é o C vale 2100. Isso é uma equação polinomial do segundo grau na incógnita x. O x é um valor, uma incógnita é um valor que eu desconheço e nós vamos descobrir. Vamos ver a resolução desse exercício proposto, quanto de tela que eu vou utilizar, qual é essa incógnita x que nós estamos falando, quanto que mede. Eu sei que eu sei que nós temos a largura do terreno, x e x, e eu sei que eu tenho um comprimento 100 menos x, 100 menos x. Mas e o valor, o número? Nós estamos falando de incógnita, eu desconheço ainda, mas nós vamos descobrir daqui a pouco, seguindo os passos sequenciais aqui. Esse terreno retangular, ele tem 2.100 metros quadrados, como foi dito anteriormente, de área. Ele foi cercado com 200 metros lineares de tela. Quais são as dimensões desse terreno? Eu sei que o terreno, a metragem quadrada dele é 2.100, né, e que eu utilizei 200 metros lineares de tela. Mas e as dimensões desse terreno? Né? Esse terreno ele é retangular, sim, mas quais são as dimensões dele? Como que eu sei que lado, quanto que mede um lado? Eu sei que são dois lados iguais, tanto no comprimento quanto na largura, mas quanto que mede um, quanto que mede outro? Né? Quanto que mede um lado, quanto que mede o outro? Eu sei que o total é 2.100, mas vários cálculos que eu fizer, se eu chutar valores, eu consigo chegar a 2.100 chutando valores. Mas aqui não é chute, aqui é um exemplo prático de aplicabilidade dessa equação, dessas fórmulas. Indicando o x, o comprimento do terreno em metros, né, assim como nós falamos, teremos que a largura será 100 menos x. Então, no final, quando nós descobrirmos os valores, tanto de x1, de x2 ou x uma linha como x duas linhas, nós veremos o seguinte, que se eu subtrair, se eu fizer 100 menos o valor de x, vamos dar um exemplo, vamos supor que nós descobramos exemplo, que o x fosse 20,
No final nós vamos descobrir, não é 20, mas nós vamos descobrir já já. Se eu fizesse 100 menos 20, sobraria 80. Então o comprimento seria 80 e a largura seria 20. Mas só como um exemplo, só para exemplificar de uma maneira bem simples, bem clara aqui. Bem clara aqui. Assim obtemos, né? Como é lado vezes lado, ou é base versus altura, nós temos que x vezes 100 menos x, que é a largura versus o comprimento, é igual a 2100, certo? Então, assim, x vezes x ao quadrado, e x vezes 100 menos 100x, mais 2100 igual a zero. Assim nós chegamos na equação genérica, que nós veremos logo a seguir. Aqui nós temos a equação genérica, nós vamos comparar a equação anterior, que é a equação x ao quadrado menos 100x mais 2100 igual a zero que nós encontramos, com a equação genérica, que é o que nós falamos agora, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Primeiro elemento é a, como nós não temos nada, o x ao quadrado está sozinho, o a vale 1. O bx, que é o que nós temos ali, que é menos 100x, o b vale menos 100. E o c, nós temos 2100, o c é igual a 2100. Nós temos que seguir dois passos para que nós possamos aplicar essa fórmula. Nós temos o primeiro passo, que nós temos que calcular delta, calcular esse triângulo aqui, que uns falam triângulo, mas na verdade ele tem um nome, o nome dele é delta, né? Então, assim, nós temos que primeiro descobrir o valor de delta, porque descobrindo o valor de delta, você consegue, nós já temos A, B e C, mas nós não temos delta ainda. Se você pular direto para a segunda fórmula, vai estar faltando o valor de delta. Então, nós temos que seguir o primeiro passo, descobrir o valor de delta, para que a gente possa depois aplicar o segundo passo. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando você substitui delta é igual, o b ao quadrado, o b vale menos b, então nós colocamos entre parênteses o menos 100, que é o valor de b, colocamos entre parênteses por quê? Se eu colocar fora do parênteses, esse expoente 2, esse número aqui, o único que vai ser elevado ao quadrado vai ser o número 100, né? E o negativo ele vai ficar. Então, por exemplo, quando eu coloco um número ao quadrado, significa e eu preciso elevar ao quadrado tanto o número quanto o sinal dele, eu tenho que colocar entre parênteses justamente com isso, para que o expoente multiplique os dois. Então, eu vou fazer menos 100 vezes menos 100. 100 vezes 100 dá 10.000. Menos com menos na multiplicação vira mais. Então, ficou mais 10.000. Menos 4 vezes 1 vezes 2100. De novo, nós temos menos com mais numa multiplicação. Sinais diferentes fica menos, né? Sinais iguais, no primeiro caso, que é menos 100 vezes menos 100, vira mais. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Então, ficou 10.000 menos 8.400. Uma coisa que acontece muito, né? Eu acabei de fazer aqui na linha anterior que menos 100 vezes menos 100 virou mais 10.000. E aqui, né, aqui eu coloquei que menos 4 vezes 2.100, mais 2.100, deu menos 8.400. Eu tenho que lembrar o seguinte, em cima é uma multiplicação. Na multiplicação e na divisão, né, os sinais iguais ele vai virar mais, e sinais diferentes ele vai virar menos. Na adição e na subtração eu vou conservar o sinal do maior. Por exemplo, se eu tenho dois positivos ou dois negativos, eu conservo o sinal, né, e somo os valores. Nesse caso eu tenho 10.000 positivo e eu tenho 8.400 negativo. Eu tenho 10.000 e eu subtraio 8.400. Como o 10.000 é maior, o sinal do 10.000 é positivo, vai ficar delta igual a 1.600. Agora sim, eu descobri que o valor de delta é 1.600, certo? Então agora eu tenho o valor de B, o valor de A e o valor de delta que eu vou aplicar no segundo passo. Na segunda fórmula, na continuação no segundo passo é a outra fórmula, né? X igual menos B mais ou menos raiz de delta, que nós acabamos de descobrir que o delta é 1.600, tudo isso dividido por 2 vezes A. Substituindo aqui, nós temos que x igual. Lembrando que menos b. O menos, ele faz parte da fórmula. Então, eu não posso excluir esse menos b. Eu não posso confundir o seguinte, porque o b, ele vale menos 100.
Só que nós já temos, é menos b na fórmula. Se o b é menos 100, eu vou colocar menos 100. E eu vou colocar entre parênteses porque os dois sinais não podem ficar juntos. Né? Porque nós vamos depois aplicar a regrinha para que a gente possa mudar o sinal desse menos 100 aí que ele está entre parênteses. O sinal negativo na frente do parênteses, ele muda o sinal de quem está dentro. Então ficou menos b, que é menos 100, mais ou menos raiz de delta, que é 1.600, dividido por 2 vezes 1, que o a vale 1. Ficou, duas possibilidades abriram para a gente aqui, que é 100, x igual a 100 mais 40, e x igual a 100 menos 40, tudo isso dividido por 2. Como são duas possibilidades, eu vou abrir duas possibilidades, x1 e x2, ou x1 linha, x2 linhas. Primeira coisa, eu vou pegar o x mais 40, dividido por 2, que dá 140 dividido por 2, que dá 70 sobre 1, ou 70, porque aqui quando o denominador 1, se você colocando ele ou não, ele não vai interferir em nada no meu resultado, ele vale 70 inteiros, né? O número é 70. O x duas linhas é a outra possibilidade, que é 100 menos 40 dividido por 2, que dá 60 dividido por 2, que dá 30. Então nós descobrimos o quê? Que x igual a 70, x uma linha, x duas linhas é igual a 30. Para x igual a 70, nós temos que as dimensões do terreno são 70 metros e 30 metros. E para x igual a 30, temos que as dimensões do terreno são 30 metros e 70 metros. Note que nos dois casos obtivemos as mesmas dimensões para o terreno. Concluímos então que o terreno retangular tem 70 metros por 30 metros. Lembrando que no começo nós identificamos esse terreno como nós temos a largura, que era x, e nós tínhamos o comprimento, que é maior que 100 menos x. Né? Então, como que eu substituo, como que eu aplico isso? Se eu pegar 100 menos o x1, né, que era 100 menos x, que era a largura, que era o comprimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 100 menos 70, que vai sobrar, vai dar 30. Então, 30 é o que sobra, vai virar minha largura. Se eu fizer 100 menos 30 vai dar 70. Então, onde eu substituir tanto pelo x1 quanto pelo x2, eu vou chegar no resultado que nós encontramos. O que nós concluímos com tudo isso? Que toda equação que pode ser representada sob a forma ax² mais bx mais c é igual a zero, em que a, b e c são números reais, com a diferente de zero, é chamada de equação polinomial do segundo grau na incógnita x, ou Bhaskara, né? Se b é igual a zero ou c é igual a zero, tem-se uma equação polinomial do segundo grau incompleta. um desses dois valores, o b ou o c, for igual a zero, ela é chamada de incompleta. O valor de triangulinho, que alguns chamam de triângulo, é nesse delta, né? Então ele é chamado discriminante da equação. Informa-nos se a equação tem raízes reais e, em caso afirmativo, se são iguais ou diferentes. Veja, quando delta é menor que zero, a equação não possui raízes reais. Quando delta for maior ou igual a zero, a equação possui duas raízes reais, sendo iguais quando delta é igual a zero, ou distintas quando delta é maior que zero. Se x1 e x2, ou x1' e x2' são raízes da equação do segundo grau, ax² mais bx mais c é igual a zero, então a soma S e o produto P dessas raízes são soma igual a x1 mais x2 igual a menos b sobre a. E o produto igual a x1 vezes x2 igual a c sobre a. Voltando aqui agora para a figura aqui do terreno que nós temos, nós descobrimos quais são as medidas. Nós temos um x que vale 70 e um x que vale 30. Então aqui, voltando para essa figura, nós temos o seguinte: nós descobrimos que o comprimento vale 70 e a largura vale 30. Se nós pegarmos 100
100 menos x, se você substituir por 70, 100 menos 70 vai dar 30. Se você substituir por 30 vai dar 70, você vai encontrar os valores. Então, concluindo, para cercar um terreno de 2.100 metros quadrados, usaremos então 200 metros de tela. E que as dimensões desse terreno, elas são largura 30 metros e comprimento 70 metros. Concluindo essa apresentação, a bibliografia utilizada, eu utilizei o livro de Manuel Paiva, a bibliografia é Paiva Manuel, é do livro Matemática Paiva, segunda edição, São Paulo, Editora Moderna, 2013. As páginas utilizadas foram a 49 e a 50. E eu também o site que eu acessei foi o www.infoescola.com .com/matemática/fórmula de Bhaskara. Eu acessei no dia 12 de setembro de 2014 e quem postou e colocou essa informação, quem postou no site foi Evandro Makiyama. Eu gostaria de agradecer o professor por essa oportunidade de estar apresentando essa atividade, de ter a oportunidade de apresentar essa atividade como exame, né? Por motivo de força maior eu não consegui concluir no primeiro prazo, que era para eu ter feito já no prazo normal, sem ter sido preciso fazer esse exame, mas eu espero que eu tenha concluído de maneira correta. Espero que eu só tenho a agradecer ao professor por essa oportunidade. Muito obrigado.